Você quer um livro para ler, incentivar seu filho ou aluno a fazer o mesmo, mas não sabe que obras escolher? Hoje nós vamos conhecer livros que falam sobre os profetas da chuva em Quixadá, no Ceará, sobre o sentido da vida para os indígenas e viajar na poesia pantaneira de Manoel de Barros, um dos maiores poetas brasileiros. Então vem pensar com a gente no Histórias que Ensinam. Está no ar o Educação. Meus convidados são o arte-educador, produtor cultural e contador de histórias Leandro Pedro, a atriz e contadora de histórias Paulinha Cavalcante e a arte-educadora e contadora de histórias Fernanda Paixão. Muito bem-vindos ao programa. Paulinha, que nome lindo desse livro que você escolheu, Profetas da Chuva. Fala um pouquinho dele, conta um pouquinho esse encontro aí sertanejo. Estou muito feliz de vir aqui com esse livro, Os Profetas da Chuva. É um livro que chegou na minha mão tem bastante tempo, deve ter uns 12 anos atrás, assim. Mostra a capa pra Deixa gente. eu mostrar aqui para vocês. É um livro da professora Carla Patrícia de Holanda Martins, em que ela encontra os profetas da chuva, que são senhores do Ceará, que observam a natureza e, a partir disso, interpretam a natureza, dizendo se vai chover ou não. O que é super importante para lá, para aquela região. Exatamente, porque é uma região de seca, né? É uma região que precisa se organizar em relação às chuvas para fazer as suas plantações e até as idas e vindas turísticas, porque lá também tem uma parte turística em Quixadá, que é a Pedra da Galinha Choca. Que é Eu vi umas fotos lindas, é um o lugar pessoal vai lindo. escalar lá, é muito lindo. E aí a chuva, né? Quando que vai chover? Quando que vai ser o inverno, né? Porque no Nordeste eles têm essa fala, né? O inverno é quando chove. Ele não é uma estação do ano que acontece todo ano igual, né? Então eles têm essa cultura. E os profetas da chuva, eles são senhores, e tem uma senhora também, a dona Lurdinha, que eles observam a lua ou as formigas, eles fazem a leitura da natureza. Gente, que fantástico. Pela formiga? Pela formiga, Pela formiga, pelos insetos, pela natureza mesmo, né? O formato das nuvens, cada um tem a sua ciência, que eles falam, né? Como uma ciência. E aí eles se reúnem uma vez por ano para conversar com a população da sua região, que é Quixadá, Quixeramobim, que é uma cidade vizinha, sobre a previsão do ano das chuvas, né? De como vai ser, se vai ser seca ou se vai ser chuva, né? Então eles vão analisando isso e compartilhando com a população. E aí esse livro foi escrito baseado nessa experiência, no encontro da autora com os Profetas da Chuva? A Carla, ela estava fazendo uma pesquisa na área de psicologia, que ela é psicóloga, e resolveu fazer esse livro em paralelo, em que ela reúne as entrevistas com eles, né, os encontros com eles. E o interessante do livro, que eu acho muito interessante, é a forma como ela escreve as palavras que eles dizem. Lê pra gente um trechinho. Ai, meu Deus, um trechinho assim. Vai pescando aí. Tá. Eu vou continuar o papo aqui com vocês dois, porque eu adoro receber contadores de histórias aqui no programa. O que vocês conhecem de coisas, gente? Esse negócio de ler na formiga, se vai chover. Entendeu? É incrível. E vocês também percorrem todo o Brasil, né? Leandro tem um trabalho aí percorrendo todo o Brasil, contando histórias para garotada e para gente grande também. A gente faz aí uma perambulância pelo mundo afora. E ela estava falando disso, eu lembrei do Manoel de Barros, porque o Manoel também tem Isso, muito... já vamos entrar no Manoel de Barros. Ele tem muito contato direto, que é o livro que eu trouxe também. Posso mostrar? Claro, deve. Manoel de Barros, Meu Quintal é Maior que o Mundo. Que também é um título maravilhoso. E é uma antologia do Manoel. E o Manoel, ele tinha muito esse contato direto com a natureza, né? Do brincar na terra. E aí eu acho que
esse espaço térreo, quanto mais você conhece, a gente às vezes acha que é meio profético isso, né? Os caras vão estar profetizando, é algo que vem do além. Na verdade, não, é algo que está ali, que é do cotidiano desses caras, né? Dos profetas da chuva, é cotidiano. Então, assim, é óbvio que ele sabe, ele vai olhar para o céu e sabe muito melhor do que eu. Eu cheguei aí, eu fui no encontro dos profetas da chuva. E aí teve um dia que a gente estava conversando, eles estavam explicando, eles vão à frente, e aí cada um explica a sua ciência, como eles fazem, né? Porque cada um tem uma técnica, Cada um um tem olhar. a sua técnica. Não é algo do além, né? Não é algo que vem do além. Cada um tem a sua ciência, é justamente esse isso. nome que eles usam, né? E aí um deles falou assim, olha, ano passado eu errei, mas na verdade não fui eu que errei, foi a lua que mentiu pra mim, porque ela me disse que ia ser chuva e deu seca. Né? Então, assim... Ótimo. Ué, gente, previsão do tempo. A gente cansa de ver previsão Claro. assim, errada, que no dia seguinte a pessoa está esperando um frio, está esperando calor, ir pra praia e não acontece. Sim, né? sim. Então, é passível disso. Totalmente. Separou o trechinho pra Então, gente? é porque assim, eu já fiz uma peça que tinha alguns textos dos Profetas da Chuva desse livro, retirado desse livro. E aí eu me lembrei de uma que fala justamente da formiga, e aí então poderia dizer ela, Sim, né? claro, vamos lá. Vou fazer o personagem, tá, gente? Não, Porque não. aí vai ficar muito Relax. diferente. Posso falar? Claro, vai. Quando é para ter um inverno bom, de cheia, olhe para o meio do tronco das árvores que as formigas estão lá, com medo da cheia que carrega. Que as formigas não nadam, a cheia leva. Devido a ela ser maneirinha, ela não afunda. Abre aquelas perninhas e vai embora. Agora, quando é para ter um inverno seco, ruim, olhe para debaixo das pedras que as formigas estão lá, morrendo de sede. Fantástico. E aí ela vai usando a linguagem deles para descrever a ciência que cada um revela ao ler O livro ele tem tempo. duas partes. O livro ele é formado de duas partes. A primeira parte são as entrevistas em que ela encontrou... ela mora no Ceará, né? Então ela teve vários encontros com eles. E aí ela fez um recorte dessas entrevistas com 10 profetas da chuva. São muito mais, tem muito mais profetas do que ela conseguiu incluir aqui dentro do livro. E na segunda parte, ela reúne cientistas, porque esse encontro dos profetas da chuva, ele é um encontro que reúne meteorologistas e reúne também cientistas de diversas áreas, antropólogos, matemáticos, psicólogos. E então ela reuniu alguns dos pesquisadores acadêmicos para falar na outra metade do livro a respeito do que eles estudam sobre os profetas da chuva. E esses relatos dos cientistas a respeito? É muito interessante. Eles bem ensinam muita coisa para os cientistas? Porque tem isso. É porque depende do olhar, né? Eu percebi assim, eu fiz 2 visitas lá, né? Na época da peça. E, por exemplo, quem estava pesquisando na área mais científica, né? Ou da própria meteorologia ou matemática, já estava mais preocupado com as precisões dos Era um profetas, estudo, né? Enquanto que aqueles que eram antropólogos, psicólogos, já estavam, contadores de história, né? Estavam interessados em outro contato com eles, não exatamente se eles acertam ou erram as previsões do tempo. Sim. Né? E agora, o nosso país, e vou abrir a conversa, o nosso país é um país tão rico, né? De tantas culturas diferentes dentro dessa cultura enorme que é a cultura brasileira. E a gente sempre traz dicas de livros aqui para adultos, para crianças. Eu sempre falo isso, né, dessa frase do Ziraldo que me marcou, que não tem faixa etária, que livro não tem faixa etária. Então você pode ler um livro que é considerado adulto com teu filho, que ele já vai capturar alguma coisa, que ele vai daquela história fazer uma historinha na cabeça dele. Isso também fortalece os laços da família, que são tão importantes. E eu queria que vocês comentassem isso. Sempre o que eu acho bacana em vocês, no pessoal da Contação de Histórias que eu conheço, que é consultora aqui do programa, é que vocês trazem livros muito brasileiros, que falam muito da nossa cultura. E aí, às vezes, a pessoa está em casa e fala assim, ai, mas caramba, que livro esquisito, que livro estranho, que fala de um pessoal que eu nunca ouvi falar. Queria ouvir a fala de vocês sobre isso, sobre a importância da gente apresentar as obras da gente, que falem da gente, para as crianças e para a gente mesmo se reconhecer a nossa identidade. Muito importante falar sobre isso, né? Porque os Profetas da Chuva
eu trouxe aqui um livro, né? Como eu já mostrei, mas eles são uma cultura, e é a cultura brasileira do Nordeste, da região sertaneja, né? Uma região que passa pelo sofrimento da seca já há muito tempo, desde que a gente se entende como Brasil. E eles conseguem reunir, esse encontro ele reúne, ele movimenta a cultura na cidade, né? Ele reúne os cantores, duplas, né, como repentistas que tocam e fazem um show na praça. Então eles reúnem uma série de culturas e o povo da cidade valoriza muito. Não, e uma coisa que as pessoas acham, né, como você começou até a tua fala falando isso, dizendo isso, poxa, é uma região pobre, é uma região carente, mas também rica numa série de coisas. E aí eu vou passar para o livro da Fernanda para a gente falar, falando em riqueza, vamos falar da cultura indígena. Bacana o teu livro, mostra a capa do teu livro, é um audiobook? Exatamente, é um livro chamado Poranduba, Roda de Histórias Indígenas. Ele é um audiolivro. Aqui são 4 áudios, então as histórias estão todas narradas, né, por diversos contadores de história, né, e também tem músicos envolvidos, então existe uma sonorização também muito rica aqui, né, na contação de histórias. Então a criança ela pode ouvir e entrar nesse imaginário, né? Inclusive um dos músicos que colaborou aqui também é o Naná Vasconcelos, né? Então assim tem diversos tipos de sonorização percussiva, de sopro e tal. E você falou sobre trazer histórias brasileiras, né? E eu fico pensando assim, eu sempre como contadora de história, como narradora, quando eu busco histórias indígenas, eu também me busco, né? Eu também estou tentando me buscar nesse ser, né? Ser brasileiro, né? E ser branco brasileiro também, que é uma coisa tão que a gente não sabe muito, né? Uma origem muito misturada, né? Assim, então, existe, claro, que a gente sabe de uma massificação cultural muito grande durante muitos anos, teoricamente até, e de histórias, né, que vem de uma só origem nossa, que é a europeia, e que nem é a origem de todos nós aqui, né? Então, eu venho tendo esse cuidado na educação de entender quais são as nossas referências, e me pergunto sempre, né, poxa, nesse texto que eu estou tendo, quais são as minhas referências bibliográficas? Tem algum autor negro, tem algum autor indígena, alguma mulher, né? E aí a gente vai descolonizando, como fala o Eduardo Viveiro de Castro, descolonizando o nosso imaginário a partir da nossa prática, né? Porque a gente vai, aí a pessoa fala assim, mas pra quê? O mundo agora é isso aqui, não tem mais índios, né? Nossa, tem 200 etnias. E aí, não, e além disso, para além disso, muito do que a gente faz hoje, de como a gente pensa hoje, vem dessa mistura. E a gente vê isso muito quando a gente viaja, por exemplo, para Portugal. E aí você vê eles fazerem coisas, poxa, mas isso a gente faz lá no Brasil. Então é daqui, então é dali. Então, tem isso, quando a gente fala de identidade, não está falando só de uma história que não existe mais no nosso dia a dia. É o que a gente é e como a gente se vê, e como a gente se imagina. Não seria isso? Sim, não, é totalmente isso, assim, e é maravilhoso. E quando você está num processo, eu trabalho como arte educadora também, quando você está num processo de aula e de encontro, tem você com as suas várias culturas, as suas várias origens, e tem aqueles alunos com diversas origens que às vezes nem eles. E aí eu vou pedir para você segurar, porque no próximo bloco eu quero saber o seguinte, como é que a criançada recebe essa cultura? Quando você fala de cultura indígena, quero saber mais detalhes desse livro. É daqui a pouquinho, a gente volta já, não desgruda.